Você já se pegou perguntando o que mais eu posso fazer para aumentar minha produtividade? Essa é uma pergunta constante na cabeça de muitos profissionais de alta performance que querem subir ainda mais o nível. O problema é que às vezes você acaba focando somente no tempo do relógio ou em manter uma agenda bem cheia e esquece que se trata de algo para remodular sua atenção. Talvez até tenha usado cronômetros, aplicativos e outros métodos conhecidos e ainda assim o caos interno venceu. A verdade é que existe uma técnica simples chamada Pomodoro, que muitos já ouviram falar por aí, mas poucos aplicam com profundidade. Ela pode dobrar a sua capacidade de foco em uma semana, mas só se você usar do jeito certo, com inteligência, autocontrole e uma estrutura emocional por trás disso. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que a maioria das pessoas falha ao tentar usar essa ferramenta. Eu também digo para você como você pode aproveitar de maneira eficaz para que você possa recuperar sua produtividade, energia e clareza mental. Eu sou Gil Tolentino, mentor e terapeuta dos profissionais de alta performance e eu ajudo esses mesmos profissionais a fazerem mais em menos tempo. E é muito provável, pessoal, que você já tenha escutado, já tenha visto ou já conheça essa técnica, porque ela é muito difundida por aí. Então, ela é uma das técnicas mais conhecidas de aumento de produtividade, né? E existe um potencial muito grande nessa técnica, apesar de que acaba que quando as pessoas começam a falar demais sobre a técnica, ela vira banal e o pessoal acha que não funciona ou não aplica, né? Mas se ela for aplicada corretamente, ela pode com certeza dobrar sua capacidade aí em apenas uma semana, se você realmente se comprometer em fazer as coisas que essa técnica propõe. E o motivo ela é bem simples, porque que você consegue aumentar a sua produtividade. Ela combina minutos de dedicação intensa com pequenas pausas de alívio ali para que você possa criar válvulas de escape que você não fique tanto tempo exercendo uma potência cognitiva. Existe até nessa mesma técnica, ao final, né, eu vou explicar daqui a pouquinho, mas ao final de 4 ciclos completos, você faz uma pausa maior, beleza? Mas que fique claro, essa técnica ela envolve você cronometrar um tempo, mas não é só ligar um cronômetro e pronto. Ah, vou ligar o cronômetro aqui em 25 minutos, vou resolver minhas vidas, né? Vocês já vão entender por que os 25 minutos. Então você precisa começar a dominar a sua atenção, né? A sua energia e o seu tempo durante a execução dessas atividades. Porque o que acontece? Né? Esse domínio ele vai além da técnica. Você pode saber tudo que a técnica propõe, mas se você não tem um domínio emocional, você não consegue evoluir. Eu até costumo brincar, né? Quem precisa ou tem vontade de emagrecer, se a mente ela continua com aquela vontade, aquela mente, eu vou chamar aqui de obesa, né? A pessoa dificilmente ela consegue emagrecer. Então é a mesma coisa, se você quer ser produtivo, conhece a técnica a fundo, mas você não adaptou a sua mente para que você consiga parar e executar as coisas que a técnica propõe, não adianta, tá? E aqui eu vou explicar rapidamente como que essa técnica nasceu. Então ela foi criada pelo Francesco Cirillo, né? Tem o livro dele dessa técnica e ela chama Pomodoro porque ele usava um cronômetro em formato de tomate para poder cronometrar o tempo. Então ele colocava lá um cronômetro e colocava 25 minutos das atividades que ele tinha que fazer de foco profundo, com pequenos 5 minutos ali, pequenos não, né? Mas 5 minutos de pausa. E programava 4 ciclos. Pode ser que você não use esses 4 ciclos para concluir uma atividade, mas você faz, se você fez os 4 ciclos de 25 minutos, deu ali 100 minutos mais ou menos, você faz uma pausa de 15 a 30 minutos para retomar o próximo trabalho, ou até mesmo o mesmo trabalho, desde que, né, você quebre isso em pequenas etapas. Né? O importante é você ter algo conclusivo ao final de cada bloco, digamos assim, tá? Então, o segredo dessa técnica não é especificamente só a gestão de tempo, ela é a reeducação da sua atenção. E a lógica por trás disso é a seguinte: quando você divide essas atividades em blocos menores, você cria uma ordem, um sentimento de organização. E isso para você é mais estável. Nós, como seres humanos, a gente busca estabilidade. Então, quando isso se torna mais estável, você se torna uma pessoa muito mais dedicada para aquele momento. Então, você criou uma estabilidade, você sabe o que você tem que fazer. Então, você está condicionando aqueles minutos que você dedicou, aqueles 25 minutos ali,
que você precisa concluir o que você começou. Então, essa ordem, ela começa a reduzir a sua ansiedade, ela começa a reduzir a sua procrastinação, porque você tem os 25 minutos. E além disso, as pausas ajudam a aliviar aquela fadiga cognitiva, né? Você está usando muito a sua mente ali para fazer o que você precisa fazer. E aí, quando você não alivia a fadiga cognitiva, isso pode acumular, isso pode virar um esgotamento mental. E aí o corpo começa a dar sinais de exaustão cognitiva, principalmente na perda do foco, aquele olho pulando, aquela musculatura tensionada e entre outras coisas que acontecem. Ignorar essa mensagem do corpo não é só perigoso, é o que também pode destruir sua carreira sem que você perceba. Chega um momento em que a exaustão ela toma conta, de repente você perde a vontade de trabalhar, sua produtividade cai extremamente e um ciclo de frustração e arrependimento começa, porque você não consegue mais fazer o que antes era algo natural. E aí, a desordem nas suas atividades, né, é uma das portas de entrada para esse colapso. E se você acha que isso não pode acontecer com você, precisa assistir meu outro vídeo, que nele eu mostro exatamente como o esgotamento mental ele se acumula e destrói a sua paz e a paz das pessoas que você mais ama. O link vai estar aqui na descrição, mas antes fica até o final desse vídeo aqui para que você entenda como você possa evitar isso, como você pode evitar isso. E aí, pessoal, você pode também enfrentar outros problemas além desse, né? Quando existe essa desordem, você entra num ciclo realmente de improdutividade. E a maioria dos profissionais que chegam em mim, quando eu converso sobre essa questão da exaustão, né, eles já estão esgotados. Né? E não é por falta de disciplina, não é por preguiça, mas é porque eles tentam fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, e sem necessariamente com uma dedicação, um foco intenso, né? E como acontece normalmente, o caos interno ele reflete no caos externo, né? Provavelmente, se você nunca escutou isso, mas se você é organizado em um lugar só, né? Digamos assim, você é super organizado no seu trabalho e tudo mais, mas dentro de casa, na sua casa, você não tem nada de organização, aquilo ali reflete mais o que é você do que você no seu trabalho. Porque você é necessariamente o que você faz quando ninguém está te vendo. Então, quando você trabalha sem pausa, sem intervalos para organizar a sua mente, imagina a sua cabeça bagunçada. Os próprios pensamentos eles começam a se embaralhar ali, tudo começa a virar uma loucura, né? E aí você passa a reagir a tudo. Você passa a reagir às demandas que você recebe, você passa a reagir às mensagens que você recebe, e aí você deixa de agir com estratégia. É o famoso modo incêndio. Você apaga o que está pegando fogo, mas no final você não consegue construir nada, você não consegue dar vazão para nada, porque você só está apagando incêndios. Não é? Então começa a sensação de paralisia, mesmo que você tenha uma agenda ali muito cheia. E aí isso dá uma sensação de que você tem uma agenda cheia, você está trabalhando muito, mas você não evolui. Então você olha para a sua agenda, né? Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas talvez tenha até acontecido com alguns de vocês aqui. Mas se você olha para a sua agenda, você tem vontade de largar tudo. Isso já aconteceu com você? Né? A mente ela entra em sobrecarga. E mesmo sabendo o que precisa ser feito, o seu foco ele não sustenta. Né? E nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre a armadilha que é uma agenda lotada. Você se sente estagnado e apesar que você tem uma falsa sensação de que você está trabalhando muito porque sua agenda está lotada. Mas será que você realmente está priorizando o que é importante? É isso que você precisa investigar para resolver o problema. Por isso que você precisa assistir esse vídeo para que você descubra como você pode se tornar mais produtivo sem a necessidade de lotar sua agenda de compromissos. Eu vou deixar aqui o link desse vídeo na descrição, tá? E aí, como funciona na prática, né? Vocês devem estar curiosos aí para saber como remodular a sua mente, né? Então, você precisa realmente, no começo, remodular sua mente. Você precisa parar e pensar o que e como você vai fazer. Você vai estranhar, de fato, você vai começar ali a fazer os 25 minutos, você vai se sentir culpa, né? Você vai se sentir culpa, não, perdão. Você vai se sentir culpado, né, por parar aqueles minutos, às vezes você vai achar que está perdendo tempo, ou o cronômetro vai apitar e você fala, não, vou fazer mais 5 minutinhos aqui,
e aí eu paro 5 minutinhos depois dos 30, entende? Nesse sentido da reeducação da atenção, é interessante você realmente seguir o processo, né? E aí é justamente isso que a técnica está fazendo. Porque quando você entra no modo de negociação, os 30 minutos, os 25, eles vão virar 30? Não vão, eles vão virar 35, eles vão virar 40, entende? Então, se você acredita que existe a possibilidade de você postergar esses 5 minutos, isso já te dá uma abertura de que tá tudo bem você não usar os 25 minutos. Concorda? Ou seja, é importante você seguir bem esse plano, tá? E aí, você não pode pensar que você está sendo improdutivo, né? Se você parar para descansar, se você parar ali para aqueles 5 minutos para você refletir sobre alguma coisa. Então, aqui eu vou dar uma proposta para você em 7 dias para você retomar o seu foco. Então, do primeiro ao terceiro dia, você vai fazer uma preparação e os primeiros testes. Então, você vai escolher ali 3 tarefas prioritárias por dia. Então, você vai começar o dia, vai escolher as 3 tarefas e vai definir, dependendo de acordo com a sua demanda aí das tarefas, elas têm que ser importantes para o seu dia, claramente, né? Se eu já estou assumindo que você vai fazer, você vai definir 2 blocos de 25 minutos para cada uma e vai fazer as pausas reais. Você vai respirar fundo, você vai tomar uma água, você vai fazer uma oração, você vai só observar o silêncio, ficar quieto, ou muitas das vezes, né, quando você já estiver acostumado a fazer essa pausa de 5 minutos, você pode anotar o que você sentiu, o que funcionou, o que dificultou nesses 25 minutos que você ficou executando. Por exemplo, sua atenção ela foi dispersa, o que foi que aconteceu? Né? Isso ajuda a você começar a identificar algumas coisas, alguns padrões ali, para que você possa eliminar. Tá? Então, o objetivo desses 3 dias é você quebrar o sentido de urgência, de fazer tudo agora, imediatamente. Né? E você começa a experimentar um foco realmente direcionado. E os outros dias, do 4º ao 7º, você vai ajustar alguma coisa que for necessária e vai consolidar a utilização da ferramenta. Então, você pode, né, as mesmas prioridades ali, você vai definir todos os dias as prioridades que você tem para o dia e você vai separar, você pode aumentar, né? Você pode separar de 3 a 4 ciclos completos, ou seja, o que são os ciclos completos? São 4 ciclos de 25 minutos e com uma pausa de 15 a 30 minutos após esses 4 ciclos, né? E aí você vai começar a perceber ou notar, né, realmente, durante essas pausas, se o seu foco está melhorando ou não. Porque algo que você, por exemplo, coloca como prioridade, que você já estava acostumado a fazer, você começa a fazer em menos tempo, tá? E ainda, para melhorar a situação, você pode identificar qual é ou quais são, pode ser que tem gente que tem mais de um, mas normalmente não é o que acontece, mas quais são os seus horários, a parte que seu foco é melhor. E aí você pode priorizar as atividades mais complexas e os blocos maiores, uma quantidade de blocos maiores ali, talvez, né, ou mais blocos, nesse período. Né? E aí, se você quiser descobrir qual que é o seu cronotipo, que é o seu horário de máxima atenção e produtividade, tem um vídeo aqui no canal que eu te ensino como fazer isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você assiste lá depois que terminar esse aqui. E aí, como que você faz isso? Você vai observar a sua energia. Né? Então, se você está ali trabalhando e sua energia mental ela está baixa, você pode talvez ajustar os tempos. Agora que você passou os 3 dias, é importante você ter essa flexibilidade de ajuste de tempo, mas que você siga ele de fato. Por quê? Porque você não pode criar esse dispositivo de negociação com você mesmo, porque isso tende a cair na procrastinação. Então, por exemplo, se você está fazendo 25 minutos e 5 de pausa, você pode fazer 20 e continuar fazendo os mesmos 5 da pausa, né? Porque 25 está muito tempo. Ou você faz mais um pouco, porque a atividade requer uma complexidade maior, você pode fazer 40 minutos e 10 de pausa, pode ser também. Então, isso você vai percebendo de acordo com a medida que você vai evoluindo. Mas lembre-se de que não negocie. Se você já definiu aquela regra, siga ela até o final e só ajuste depois que realmente você entender onde que você pode melhorar. E o objetivo disso é você construir uma rotina sustentável de foco, de pausa e retomada sem dispersão. Porque o que acontece? As pessoas param e ficam olhando o celular, ficam
divagando em pensamento. Isso faz você perder o fio da meada, faz você perder aquele sentido que você já deu e começou a fazer o seu trabalho, sabe? Beleza? Então é isso, pessoal. Então aqui, basicamente, a gente entendeu como que funciona a técnica, né? E aí, quando que acontece? O que acontece depois, né? Você para de improvisar e você para de apagar incêndio o tempo todo, né? E você, além disso, sabe que existe uma ordem a agir. E isso vai fazer uma grande diferença, podendo dobrar a sua produtividade dentro da mesma janela de tempo que você já utilizava, certo? E para fazer isso, você tem que criar realmente, você tem que ter ali uma mentalidade de que você não pode desistir da técnica, né? Então você tem que usar a ferramenta. A técnica, ela é uma ferramenta. E aí você precisa construir a disciplina e a constância, além da diligência, que é a dedicação que você dá para as atividades que você faz. E aí o que vai realmente transformar a sua rotina em uma decisão firme ali, de que você não vai se sabotar mais, você vai parar de se sabotar com a desorganização. Quando você volta a comandar a sua atenção, você recupera a sua clareza, você entende o propósito ali do que você está fazendo, né? E você sente prazer em executar as coisas de fato. A importância é real de não só ter a técnica, mas ter uma estrutura de terapêutica por trás, né? Porque você dominar as suas emoções, você entender o que pode melhorar e tudo mais, isso são estratégias terapêuticas por trás da técnica. E muitos mesmo, né? Muitas pessoas tentam aplicar os métodos de produtividade, mas se frustram porque não tem essa sustentação emocional. Por isso que é essencial você associar a técnica com o trabalho interno estruturado, para você lidar com, às vezes, uma culpa quando você para descansar, uma ansiedade para começar um projeto novo e, às vezes, aquele perfeccionismo. Eu só vou fazer se for 100% certeza, né? E no final vai paralisar, porque você não vai ter nem 100% dessa certeza. Se você ainda não me conhece, eu sou Gil Tolentino, mentor e terapeuta dos profissionais de alta performance. Nesse vídeo eu falei sobre a técnica Pomodoro e o porquê os profissionais falham em aplicar essa técnica no dia a dia, preocupando somente com o tempo do cronômetro sem realmente entender que o foco é uma reeducação da sua atenção. E uma vez aplicada corretamente, ela pode dobrar a sua produtividade em apenas 7 dias. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas do meu Instagram. O link está na descrição desse vídeo. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdos sobre como viver uma vida produtiva para ter mais resultados, fazendo mais em menos tempo, auxiliando profissionais a melhorarem sua performance na vida e no trabalho, já se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.